Você está comigo essa noite? Diga amém. Aleluia. É muito bom encontrar você mais uma vez. Essa noite há uma palavra de Deus para o seu coração. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 11, capítulo de número 7, versículo de número 11. Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 11. Que Deus possa trazer entendimento à sua mente, ao seu coração, na palavra que será revelada essa noite, em nome de Jesus. Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 11, em nome de Jesus. Se você encontrou, eu quero que você acompanhe comigo a leitura. Eu estou no livro de Lucas, capítulo de número 7, o versículo é de número 11. Eu estou no primeiro verso, versículo de número 11, que diz assim: E aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão. Quem está do teu lado aí diz: Jesus tem compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. O verso 14 nos diz que, e chegando, tocou o esquife, o caixão, e os que o levaram pararam e disseram: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. O verso 15 diz: e entregou a sua mãe, e todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. O verso 17 diz: e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Você está comigo, amém? Antes de nós orarmos, eu quero trazer a você alguns elementos importantes. Amados, o texto que nós lemos nos leva a uma cena extremamente importante. Ela faz conexão entre dois episódios. E essa primeira cena está no livro de Lucas, que nós lemos no capítulo de número 7, o versículo de número 11. São dois movimentos, dois milagres, duas multidões. Eles se encontram num portão de uma pequena cidade chamada Naim. De um lado, há uma multidão que segue Jesus. Do outro lado, havia uma multidão que carregava um caixão e um jovem que havia falecido. De um lado, havia vida que estava entrando na cidade. Do outro lado, havia a morte que estava saindo da cidade. E no meio disso tudo, no meio do caminho, Jesus estava ali, parado, a observar todas essas coisas. Essa história, ela é bastante antiga e esse contexto é profundo, e eu quero trazer algumas realidades para a igreja, para você essa noite. Mas eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu quero orar com você. Eu quero pedir ao Senhor compreensão. Eu quero pedir ao Senhor que o Espírito dele venha falar entre nós, opere em nosso meio, faça com que nossos ouvidos possam se tornar sensíveis à voz do Espírito Santo. Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, nós nos rendemos ao Senhor. Nós nos entregamos a Ti, entregamos nossas famílias, nossa vida, o altar que construímos, conforme Mateus 6,6, que é o altar do nosso quarto, onde a porta é fechada, e nós oramos a Ti que está em secreto, e o Senhor irá nos ouvir e nos recompensará publicamente. Nessa noite nós suplicamos ao Senhor que esteja nesse lugar, falando aos nossos corações de forma genuína e poderosa, que sejamos dilacerados, que os nossos pecados caiam por terra, que possamos levá-los à cruz, confessando que só o Senhor pode trazer uma vida nova, pode trazer em nós a existência de uma vida abundante, pode tirar-nos de um lugar, Senhor Deus, de escravidão, e nos levar para uma vida de liberdade, vida essa
que já está pré-determinada para nós, os teus filhos. Por isso nós tomamos posse daquilo que é nosso, por intermédio do sangue do Senhor, que foi derramado na cruz do Calvário. Nós escolhemos servir ao Senhor. Por isso, Pai, habite entre nós essa noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. O texto relata que Jesus, no dia seguinte, entra numa cidade chamada Naim. Interessante que Lucas aponta algumas referências que eu quero trazê-las com você essa noite. A primeira referência, eu quero que você guarde isso aí. Lucas, ele fala, ele trata, não é de forma despretensiosa, mas propositadamente ele fala que no dia seguinte, após um grande evento, Jesus entra na cidade de Naim. Com ele havia uma grande multidão que o acompanhava. Pessoas que seguiam Jesus, pessoas que acompanhavam Jesus, pessoas que estavam ao lado de Jesus e viam aquilo que o seu ministério poderia proporcionar. Em contrapartida, saindo da cidade havia uma multidão também, mas dessa sorte, uma multidão que acompanhava um velório, que acompanhava um caixão, que acompanhava um jovem filho de uma viúva que havia falecido. Sabe, eu entendo que assim como essa multidão, existem pessoas especialmente que Deus deseja tratar, porque são pessoas como aquela multidão que sai da cidade de Naim, pessoas cansadas emocionalmente, pessoas que estão lutando dentro de si silenciosamente, dores que somente Deus e o seu travesseiro pode escutar, pessoas que estão vivendo perdas irreparáveis, perdas recentes, pessoas que estão carregando lutos antigos, pessoas que estão enfrentando crises que ninguém vê, ninguém escuta, ninguém enxerga. Talvez por fora tudo está tão lindo, tudo está tão precioso, tudo está tão de pé, mas por dentro há áreas que em nossas vidas estão como um cortejo fúnebre. Sabe, o tema de hoje é o encontro de duas multidões. E eu queria que você respirasse, que você relaxasse, que você permitisse que a palavra de Deus pudesse, assim como uma espada, cortar o seu coração, dilacerar a sua alma e deixar Deus falar ao seu coração. E a primeira expressão é uma que Lucas traz, e é aquela, o dia seguinte. Sabe, amados, Jesus, ele continua agindo. O que Lucas quer dizer é que Jesus continua operando. No dia anterior, Jesus é procurado por alguns anciões, homens da sinagoga, homens líderes, homens que governavam a liderança religiosa de Israel. Eles são procurados por um centurião romano, e esse centurião romano diz: eu queria que você procurasse Jesus, porque o meu servo está enfermo. E ele envia anciões à procura de Jesus, e quando chega lá, esses anciões suplicam em favor do servo do centurião, e Jesus vai em busca de levar uma palavra de vida, uma palavra de cura na vida daquele homem que estava enfermo. No meio do caminho, o centurião envia amigos, dizendo assim: não incomodes mais o mestre. Sabe, amados, eu entendo algo muito poderoso em Deus. Essa noite eu quero partilhar com vocês. Alguns de vocês me ouviram falar sobre isso alguns dias atrás. Há coisas que conhecidos farão por você. Há coisas que os anciões farão por você. Mas há coisas que só amigos mais chegados que irmãos irão em teu favor. Só aquele que vai entender a tua dor, só aquele que vai compreender o teu luto, só aquele que não vai trazer para você uma palavra de crítica, mas de acolhimento, de ternura, de compaixão, saberá dizer: Senhor, não precisa mais ir, porque o servo do centurião morreu. Sabe, eu entendo que essa noite há sonhos nossos que morreram, mas eu entendo que é uma palavra poderosa de Deus aqui para nós. Lucas está conectando os dois eventos. Lucas está conectando as duas ações de operação de milagre de Jesus. Ontem, Jesus
cura o servo do centurião. Hoje, Jesus está a caminho de outro milagre. Ele vai a Naim. O Deus que operou o milagre em tua vida ontem, Ele manda dizer que Ele é o mesmo Deus que vai operar o milagre em tua vida hoje, e é o mesmo Deus que vai operar o milagre em tua vida amanhã. E eu digo isso em nome de Jesus. Sabe, Deus operou o milagre ontem, mas Ele não parou de agir no dia de hoje. Sabe, talvez você pense, pastor, Deus já fez coisas no passado, mas agora o silêncio de Deus é ensurdecedor. Eu quero que você escute com fé o que eu vou dizer. O dia seguinte de Deus sempre chega. O grande milagre, a grande operação de Deus, ela sempre chega. Eu quero trazer uma palavra profética para você que faz parte desse ministério. Essa é uma palavra clara, essa é uma palavra objetiva. O agir de Deus não terminou na última estação da tua vida. O agir de Deus não terminou na última estação do teu milagre. O agir de Jesus, Ele não parou. Ele está em movimento. Ele está vivendo isso. Ele quer viver isso. E Ele está trazendo sobre ti o milagre do sangue que cura, que vive e que ressuscita. Sabe, amados, observe bem o relato de Lucas. E aconteceu que no dia seguinte, ontem um centurião, Jesus lida com enfermidade. Ontem Jesus trata enfermidade, e Ele trata a distância. Ele não vai lá, Ele trata a distância. Hoje, a viúva, Jesus confronta a morte face a face. Aqui há uma progressão de autoridade, doença e morte. Sabe, o servo do centurião morreu, doença e morte. Depois, a cura e ressurreição. Lucas está dizendo para nós de uma forma muito sutil, que Ele está fazendo com que nós enxergamos que o Senhor deseja aumentar o nível da sua revelação em nossas vidas. O Senhor deseja nos tirar de um nível em que estamos rasos em seus milagres, em suas experiências conosco, em nossa comunhão com Ele, e nos levar para o mais profundo de um relacionamento sincero e íntimo com o Senhor. E aí Jesus vai para Naim, uma cidade pequena, uma cidade sem destaque, sem prospecção, uma cidade que não tinha valor agregado econômico, uma cidade que não era centro comercial, uma cidade que não era entroncamento, era uma cidade simples. Jesus não se move apenas em grandes centros. Jesus entra em lugares em sua alma que está esquecido. Eu entendo que muitas vezes nós queremos o prodígio de Deus com grandes manifestações, mas o recado de Deus para a tua vida é aqueles lugares esquecidos em tua vida. Eu, o Senhor, também quero tratar. Eu, o Senhor, também quero cuidar. Sabe, amados, aquele era um lugar improvável. Naim está, sabe, associada à alegria, à formosura, a ser um lugar deleitoso. Mas veja o contraste. Apesar de ter um nome que nos associa a aquilo que é agradável, aquilo que é formoso, aquilo que é deleitoso, Jesus entra naquela cidade por aqueles portais, e aquilo que deveria ser sugestão de alegria, Jesus encontra uma cena de profundo luto, de profunda dor. Há lugares em nossas vidas que deveriam ser alegria, amados, mas estão marcados pela dor. Há relacionamentos que deveriam ser marcados por alegria, mas estão marcados por profunda dor. Há empregos que deveriam ser marcados por alegria, mas estão marcados por profunda dor. Talvez você sinta que esse lugar é pequeno, é insignificante, como Naim era um lugar pequeno e insignificante, lugar esquecido, lugar emocionalmente esgotado, espiritualmente desanimado, invisível aos olhos dos homens. De fato, há lugares em nós que está invisível aos olhos dos homens.
Mas Naim me ensina uma coisa: onde parece que todas as coisas são pequenas aos olhos dos homens, nada passa despercebido aos olhos do meu Senhor. Talvez há pessoas aqui essa noite que está dizendo: a minha existência não tem significado. Talvez há pessoas aqui essa noite que está dizendo: a minha vida não tem importância. Talvez há pessoas que estejam aqui dizendo: talvez fosse até bom que eu não existisse. Deixa eu dizer, você não passa despercebido. Talvez aos olhos dos homens, talvez aos olhos dos pastores, talvez aos olhos da igreja, talvez aos olhos dos seus familiares, você pode passar despercebidos, mas aos olhos do Senhor Jesus, você é algo de grande valor. Deixa eu te falar algo que o Espírito manda te dizer: se a cruz fosse só por você, Ele teria vindo morrer na cruz do Calvário por ti. Esse é o meu Senhor, sabe? E ali há um encontro naquele portão. O texto diz que Jesus chega na cidade de Naim, e ao entrar no portão, exatamente na entrada, vinha saindo um cortejo fúnebre. Amados, que cena terrível. Uma multidão seguindo a Cristo, abastecida pela palavra, abastecida pelo poder, abastecida pela graça, abastecida pela esperança, a fome saciada. E deste lado, uma multidão de pessoas que seguiam, uma multidão de pessoas que acompanhavam um cortejo fúnebre. A multidão da vida estava entrando em Naim, e a multidão da morte estava saindo de Naim. E ali acontece o encontro naquele portão. Quantas vezes em nossos quartos, com a cabeça em nossos travesseiros, nós somos a multidão da morte, que clamamos que a multidão da vida, que é Cristo Jesus, venha nos socorrer. Sabe, há momentos que só o Senhor entenderá as lágrimas que saem dos nossos olhos. Há momentos que só o Senhor entenderá as lágrimas que não saem dos olhos, mas que escorrem do coração. Sabe, amados, é exatamente neste lugar, no portão, lugar da transição, que havia pessoas ali que se confrontariam. A esperança confrontaria o desânimo, a fé confrontaria o cansaço, o continuar confrontaria o desistir. Quem de nós nunca pensou em desistir alguma vez na vida? Quem de nós nunca pensou em pendurar chuteiras? Eu nem sei como é que significa esse ditado, mas acho que é desistir, né? Ou é aposentar, uma coisa assim. E é exatamente nesse lugar, no lugar de pendurar chuteiras, no lugar do desistir, no lugar da lágrima, que Jesus manifesta a sua presença. E Ele diz: não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento com a minha destra fiel. Sabe, há momentos que, mesmo que nós não escutemos a voz de ninguém, nós podemos sentir o doce perfume de Jesus ao nosso lado, dizendo: ei filho, eu não te abandonei, eu não te deixei, eu estou contigo. Eu sei que a dor do luto está aí, mas eu estou aqui, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia! E então, a multidão encontra-se com uma viúva que carregava uma dor e o peso de ver o seu único filho morto. Lucas, sensivelmente e de forma intencional, Lucas escreve: o enterro do filho único de uma mulher viúva. Amados, isso é devastador. Só quem tem filho sabe o que eu vou dizer. Espera aí que eu quero ir um pouco a mais. Só quem tem filho e jogou uma pá de terra sobre o caixão do seu filho sabe o que eu estou dizendo. É uma dor irreparável. Não há homens que possam consolar, não há palavras que possam consolar.
Só existe um colo que pode sustentar a dor de uma mãe que perde um filho, que é o colo do nosso Deus. Ele nos toma pela mão direita e diz: tu és meu filho e de ti eu tenho cuidado. Tu és meu filho. Sabe, amados, isso é devastador. Essa mulher havia perdido o seu marido, ela havia perdido o seu parceiro, seu companheiro, aquele que lutaria com ela na velhice, e agora ela perde o seu único filho. Sabe, naquele tempo, perder o marido e perder o filho, seu único filho, significava perder algumas coisas. E eu quero citar somente 5. Perdia a afetividade, perdia a sociabilidade, a condição de viver no social, na sociedade, perdia as finanças, perdia a condição de congregar, perdia um futuro. Aquela mulher havia perdido tanta coisa que ela não podia nem sequer enumerar com os dedos da sua mão. Amados, a história dessa mulher tem muito a ver com a nossa história. Quantas pessoas hoje carregam perdas acumuladas? Quantas pessoas carregam perdas, dores, feridas, perdas emocionais, perdas familiares, perdas ministeriais, perdas silenciosas, que não abrem para ninguém. E talvez alguém aqui essa noite pense: pastor, o que eu perdi, ninguém conseguirá devolver. Sabe, eu espero que você ouça o que eu vou dizer. Jesus ainda não deu a última palavra. A última palavra vem do Alfa e vem do Ômega. Vem daquele que é o princípio e daquele que é o fim. Vem daquele que é o leão da tribo de Judá. Vem daquele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Vem de Yeshua, vem do nosso Senhor. Vem daquele que as coisas foram feitas por Ele e por meio dEle. Aí o verso 13 diz que Jesus vê aquela mulher, a multidão atrás de Jesus, multidão de esperança, multidão de palavra, multidão de pessoas que estavam seguindo Cristo desde aquele momento da cura, do milagre do servo do centurião. E agora nesse cenário, Jesus olha para aquela mulher. Por favor, eu quero que você olhe para mim. Sabe, amados, os atributos do caráter de Deus são inúmeros. Os atributos do caráter de Cristo são inúmeros. Se nós pudéssemos juntar todas as nossas mãos aqui e os nossos dedos, ainda faltaria para dizer quem é Jesus. Mas se tem uma coisa que toca em mim, é ver a compaixão de Jesus. Compaixão é se colocar na pele do outro. Compaixão é sentir a dor do outro. Na compaixão não há julgamento. Na compaixão não há acusação. Na compaixão não há o apontar de dedo. Na compaixão eu digo: ei, eu te compreendo, eu vou te sustentar, eu vou te levantar e vou fazer com que você, junto comigo, saia deste lamaçal de pecado. É isso que o Senhor está dizendo essa noite para nós. Ele olha para aquela mulher e ele tem compaixão. Antes do milagre, antes da ressurreição, antes da mão ser curada, antes do paralítico andar, antes do defunto levantar, a Bíblia me ensina que o Senhor não opera nenhum milagre sem que antes a sua compaixão seja derramada em nosso favor. Pastor, o que o Senhor está me dizendo essa noite? O que eu estou dizendo é que você não está só. A compaixão do Senhor está andando ao teu lado. O Senhor está contigo todos os dias. O Senhor é o seu pastor e nada te faltará.
Jesus não vê apenas o morto. Jesus não olha para o morto. Jesus vê a mãe ferida. Sabe, eu amo Jesus, porque Jesus olha o cenário. Jesus não concentra no morto, ele olha o cenário. E olhando ao cenário, ele vê uma mãe. E essa mulher deveria ser uma mulher incrível. Ah, mães, como vocês são incríveis. Sabe, o maior presente que Deus me deu foi a minha mãe. O maior presente que Deus me deu foi a minha mãe. Essa mulher, a Bíblia diz que essa mulher é incrível. Aonde, pastor? A minha versão não diz isso. Diz. A versão diz que uma grande multidão seguia o cortejo fúnebre. Isso tem que dizer alguma coisa ao nosso coração. Aquela mulher tinha que ser uma mulher bondosa, piedosa, caridosa, porque a conduta dela toca o coração de Jesus. Deixa eu falar algo para você essa noite. A tua conduta tem tocado o coração de Jesus? Sabe, amados, eu entendo que quando Jesus olha para aquela mãe ferida, isso é cura de alma. Isso é cura de alma. Senhor, meu filho, Senhor, meu filho. Sabe, meu filho. Jesus enxerga a dor que ninguém mais vê. Jesus vê a ferida que ninguém mais vê. Jesus enxerga onde ninguém pode enxergar. Jesus vai aonde ninguém vai. Jesus alcança aquilo que nenhum homem pode alcançar. E por quê? Porque isso é cura de alma. Ele quer nos curar. Sabe, amados, eu entendo que o Senhor continua olhando para nós, para você como igreja, para você como pessoa. E Jesus olha para nós, e quando Ele nos vê, Ele olha e vê cansados, Ele nos vê sobrecarregados, Ele nos vê feridos de alma, Ele nos vê chorando em silêncio. E hoje Jesus ainda se move em nosso favor, em nossa direção, com íntima compaixão. Eu gosto dessa frase, íntima compaixão. Não é só compaixão que Jesus teve. Intimidade é relacionamento. Aqui nós estamos falando de relacionamento. Jesus está dizendo: eu quero ter um relacionamento com você. Sabe, eu quero acordar e você dizer: bom dia, Jesus. Sabe, a história mais bela que eu encontro na Bíblia é a história de Enoque. E eu vou contar para vocês a história de Enoque como eu conto para as crianças. Enoque andava com Deus. De manhã Deus acordava Enoque e dizia: Enoque, está na hora de ir para a roça. Aí Enoque saía, esquecia a marmita. Deus falava: Enoque, a marmita, Enoque, está na hora de pegar a marmita que tem que comer meio-dia. Ele voltava a pegar a marmita e saía pela estrada conversando com Deus. De tarde, ao final do dia, depois de trabalhar, um trabalho duro e árduo, Deus falava: Enoque, está na hora de ir para casa, para sua casa, vamos. O dia passou tão rápido, Deus, a gente conversou tanta coisa boa, eu nem vi o dia passar. Deus embrulhava Enoque de noite. Boa noite, Deus. Boa noite, Enoque. No outro dia de manhã, Enoque: oi, Deus, bom dia. E a Bíblia diz que por 365 anos andou Enoque com Deus. No último dia, Deus não chama Enoque. Eu volto a dizer que isso é uma história que eu conto para as crianças. Deus não chamou Enoque, aí Enoque vira: Deus, deu a hora da gente ir, o Senhor não me chamou, está na hora de eu ir para minha casa. Deus olha para Enoque e fala: hoje não, Enoque. Hoje você não vai para a sua casa. Hoje é dia de você ir para a minha casa. Sabe, Deus quer ter esse relacionamento com você. Deus quer olhar para você e dizer: ei, você está andando comigo. Ei, levanta, pega a marmita, vamos trabalhar. Está na hora de voltar para casa. Sabe, eu compreendo que o Senhor, Ele deseja mover em nosso favor uma íntima compaixão. E aí o verso 14 diz que Jesus
para e ele toca o esquife. Não era um caixão. Naquela época carregavam os mortos em cima de uma tábua e enrolava eles com lençóis. E carregava o cortejo fúnebre. Jesus para e toca o esquife, toca naquele lugar. Quando Jesus toca, para. O texto diz que, no versículo 14, parando os que conduziam. Quando Jesus tocou, os que conduziam pararam, porque eles entenderam que havia autoridade naquele lugar. Sabe, amados, não nos adianta correr de alto a baixo desesperadamente. Há momentos que nós somos chamados por Jesus, através do toque dele, para parar e ouvir o que ele tem a dizer. Amados, escute isso com fé. Escute o que eu vou dizer agora com fé. Jesus interrompe processos que parecem irreversíveis. Jesus muda histórias que parecem irreversíveis. O cortejo seguia. Precisaram parar para que a vida viesse. Há momentos que nós vamos ter que parar para ouvir o que o Senhor tem para nos dizer, para que a vida retorne a nós, para que a fé seja recuperada. Sabe, eu entendo que ali havia um cortejo de depressão. Eu entendo que ali havia um cortejo de desânimo. Eu entendo que ali havia um cortejo de frieza espiritual, um cortejo de desistência. Mas quando Jesus toca, o movimento, o ritmo, olha para mim, o movimento, o ritmo da morte, ela se perde. A morte estava caminhando para enterrar um jovem, mas até a morte precisa ouvir a voz do meu Senhor. Até a morte se cala ante o poderio de Jesus Cristo de Nazaré, a único que tem a palavra de autoridade. E então Jesus declara em autoridade: ei, jovem, eu te mando, levanta-te. Sabe o que eu quero que você entenda? Não houve ritual, não houve negociações, não houve demoras, não houve cenários, não houve, sabe, peças teatrais. Houve autoridade. E quando o nome do Senhor Jesus é invocado, todo joelho se dobrará em nome do Senhor Jesus. A palavra de Jesus carrega vida. A palavra de Jesus carrega, amados, libertação. Aquilo que parece estar morto na tua vida, permita ouvir a voz de Cristo Jesus. Porque quando Jesus fala, até a morte obedece. Aleluia, aleluia. E o versículo 15 diz: e Jesus o restituiu à sua mãe. Amados, isso é uma demonstração de cuidado, de atenção de Jesus. Sabe, aquela mulher, ao levar o seu filho para o cemitério, havia perdido o futuro, havia perdido a condição financeira. Mas Jesus, quando ele ressuscita, Jesus restitui. Eu quero que você ponha essa palavra aí em algum lugar. Essa noite o Senhor deseja demonstrar íntima compaixão e uma palavra de restituição na tua vida. Quais são os seus sonhos que estão no cortejo fúnebre? Jesus não apenas ressuscitou o morto, ele muda a história daquela mulher. Se você não entendeu, eu vou repetir o que eu falei. Jesus não apenas vai mudar a sua história, vai mudar a história da tua família, da tua casa, dos teus familiares, do teu bairro, da tua cidade, do teu estado e da tua nação. Porque o Brasil é do Senhor Jesus. Aleluia. O nosso Jesus, o nosso Senhor é especialista em restituir. Ele continua trabalhando, ele continua restaurando. Ah, pastor, o que ele restaura? Famílias, ele restaura identidade, ele restaura ministérios, ele restaura esperança.
Sabe, aquilo que parecia encerrado na sua vida, tenha certeza, o Senhor está restituindo pela graça do sangue do Cordeiro. Mas existe algo que vai acontecer na sua vida, porque aconteceu na vida daquele povo: temor e glorificação. Quando os milagres verdadeiros acontecem em nossas vidas, eles promovem, isto é, eles produzem. Primeiro, milagre verdadeiro promove. Ei, escute só. Milagre verdadeiro promove. Primeiro, reverência. Amados, não existe um milagre que não promova em nós reverência, porque nós entendemos que quem operou o milagre foi aquele que é santo. Santo, 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 santo. A tua igreja declara: santo, santo. O milagre gera reverência, porque tu és santo. Sabe a segunda coisa que o milagre gera em nós? Adoração. Adoração. Eu desejo adorar a único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, a Ele o louvor. Sabe, adoração genuína, adoração perfeita, não adoração com capas, não adoração com roupagens, não adoração teatral, mas uma adoração despida, onde eu me rendo ao Senhor, confesso os meus pecados e eu digo: Senhor, a minha dependência está em Ti, a minha dependência está em Ti. Eu vejo o Senhor como aquele que é o meu Salvador. Sabe, amados, milagres promovem em mim consciência da visitação divina. Quando o milagre acontece, eu sei que foi gerado pelo Espírito Santo em minha vida, foi gerado por Deus. Mas de tudo isso que eu falei, eu quero apontar mais uma. Milagres genuínos, milagres verdadeiros promovem, produzem em nós mudança de mentalidade. Antes eu pecava, hoje eu não peco mais. Antes eu roubava, hoje eu não roubo mais. Antes eu furava a fila, hoje eu não furo mais, porque a mente está renovada. Eu não quero mais as coisas desse mundo. Eu quero viver e andar como um santo de Israel, como aquele que foi eleito, escolhido, povo adquirido com o sangue precioso do Cordeiro Jesus. Quando Jesus age de verdade, a igreja não fica emocionada, ela fica reverente. Quando Jesus age de verdade em seu milagre, a igreja não fica emocionada, ela se torna uma igreja santa, porque a presença do Senhor está entre nós. E o verso 17 diz assim: e a notícia se divulgou por toda a região. Amados, quando Deus restaura uma vida, sabe, se sua vida é toda emaranhada, se tua vida é um novelo emaranhado, você não sabe nem como é que tirar os nós, e lá na frente o Senhor desatou tudo isso aí e corrigiu tua vida, deixa eu te dizer, a tua história é um testemunho. Sabe, e testemunhos transbordam. Testemunhos, eles avançam. O que Jesus faz é um coração novo impactar uma família, uma cidade, uma nação. O seu testemunho vai impactar a sua família. Sabe, amados, nós tivemos em um encontro e tinha muitas pessoas de diversas religiões, e alguém me procurou e disse assim: eu não gosto de crente não. Ele falou na minha cara: eu não gosto de crente não. Eu fiquei calado para esperar o segundo tempo, né? Ela jogou o primeiro tempo, vamos ver o segundo tempo. Mas do Senhor eu até gostei. E aí eu perguntei: por quê? Ela disse: porque eu vejo Jesus em você. Jesus precisa
assim como o suor que desce da minha testa, você precisa transpirar o Senhor. O seu perfume tem que ser o perfume de Cristo. Sabe, amados, mesmo que você sangre, não peque. Mesmo que as feridas vá doer, não peque. Porque o preço do Calvário foi alto demais. Não vale a pena uma noitada, não vale a pena, sabe, curtir aquilo que o mundo oferece, porque a cruz foi um preço alto demais. Jesus, Ele traz para nós uma nova vida. E o que isso tem de correlação com a ceia, pastor? Naturalmente, isso fala sobre mesa, porque o milagre de Naim aponta para uma coisa muito maior. O milagre de Naim aponta para o Calvário, aponta para a cruz. O maior cortejo da história foi interrompido. A morte pensou que havia vencido. Sabe, a morte de Cristo seria o maior cortejo, porque todos os demônios celebrariam a morte de Cristo. Mas a morte foi vencida pelo meu Senhor. Aquele cortejo ao terceiro dia, ele foi vencido. A vida se levanta. Sabe, eu começo a entrar num bug comigo mesmo. Eu começo a pensar que Jesus estava morto, deitado lá, e ao terceiro dia Jesus vira para Jesus, e ele fala Jesus, e ele responde oi, levanta. E ele levanta. Pensa que loucura que isso dá na cabeça da gente. Mas a morte não venceu. Cristo vivo está. É o anúncio de que o sangue de Jesus traz vida, e vida em abundância. E na mesa do Senhor, o que é que tem, pastor? Eu vou falar sobre os elementos que tem na mesa aqui hoje. Na mesa do Senhor há reconciliação. Está vendo ali? É aquele frascozinho amarelo, é reconciliação. Aquele negocinho cor de uva, não é uva, é cura. Porque na mesa do Cristo vivo tem reconciliação. Na mesa do Cristo vivo tem cura. Na mesa do Cristo vivo tem restituição. Na mesa do Cristo vivo há esperança. Se você está sem esperança hoje, se o seu cortejo é para a morte, entenda, o Senhor está mudando a tua sorte. E a cruz do Calvário venceu por você. Sabe, eu sinto no Espírito que há pessoas aqui que estão caminhando em cortejos silenciosos, mas o Senhor manda dizer para você, ei, o Senhor manda dizer para você, ainda não terminou, não acabou. Se Jesus entrou em Naim, Ele pode entrar na sua história. Se Jesus parou o cortejo, Ele pode parar o seu também. Se Jesus levantou aquele jovem, Ele pode levantar áreas da sua vida que estejam mortas hoje. Ei, igreja, preste atenção. É tempo de você levantar os seus olhos para os céus e dizer: de onde me virá o meu socorro? Declare comigo: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se você hoje precisa de consolo, de renovação, de perdão, de recomeço, de vida espiritual nova, esse é o momento. Eu quero que você comece, antes da ceia, examinar o seu coração. Veja se há pecado para se arrepender. Veja se há peso. Se está carregando peso, tem pessoas que carregam peso que chegam os ombros caírem para frente. Eu quero que você entregue ao Senhor essa noite. A frieza, clame por vida, porque vamos nos aproximar daqui a pouco da mesa do Senhor. E essa mesa continua dizendo alto e em bom tom: a morte não venceu, o sangue foi derramado, a vida em Cristo Jesus venceu. Por isso eu quero declarar que essa noite nós iremos cear com reverência, com fé, com gratidão e com nossa esperança renovada em Cristo Jesus. E que o Senhor, amados,
aquele Senhor que entrou em Naim possa começar a visitar o seu coração essa noite. Eu sinto que Deus está levantando uma geração nova de homens e mulheres com mente e corações incorruptíveis. Quem pisará no Monte Santo do Senhor? Diz a palavra. Sabe, o Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quem descansa? Quem habita. O descanso é para aqueles que habitam à sombra do Onipotente. Essa noite eu declaro que você está entrando à sombra do Onipotente. Pastor, eu tenho esperado por tantos anos. Deixa eu te dizer, o Senhor está abrindo a porta. Esse é o ano da excelência. Pastor, eu tenho medo de avançar. Amados, vai para Jesus e diz: Senhor, eu estou com medo. Senhor, deixa eu mandar a real para o Senhor. Eu não estou com medo não, eu estou apavorado. Mas me ajude a vencer. Me ajude a entender que a minha fé alicerçada em Ti, eu serei uma nova criatura. Eu viverei dias incríveis. E eu serei um testemunho vivo de um Cristo vivo. Pastor, vai doer? Já está doendo, amados. Deixa eu te dizer, o que eu estou promovendo em você não é aquilo que vai doer, é aquilo que vai curar. Porque a dor você já está vivendo. João capítulo 10, versículo 10 diz: o ladrão não veio senão para matar, roubar Mas Jesus disse: eu vim para que vocês tenham. Mas não é por aí que para. É a vírgula que faz toda a diferença. É a vida após a vírgula. Eu vim para que vocês tenham vida, mas a tenham em abundância. O Senhor não está dizendo que você vai viver uma vida medíocre, que você vai viver uma vida pequena, que você vai viver uma vida como qualquer pessoa. Não, você é amado, é eleito, é escolhido para viver dimensões espirituais maiores daquelas que você já imaginou e já sonhou. E este é o tempo em que Deus elegeu para você viver. Então, igreja dos Cordeiro, noiva do Cordeiro, receba essa palavra, porque o Senhor é contigo.